Nordeste. A previsão do IBGE mostra um aumento de 2,5% na comparação com a colheita do ano passado. Reino Unido anuncia um plano de 30 bilhões de libras para conter impactos econômicos do novo coronavírus. E falta de público em estádio já não é mais problema no Japão. A torcida agora é com robôs. Você fica agora com o programa Ponto a Ponto. Boa noite. Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje nós recebemos o deputado federal Orlando Silva, que conhece profundamente o assunto das fake news e que recebeu a missão do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de fazer a ponte entre o Senado, que estava discutindo o projeto para coibir e punir a disseminação de fake news nas redes sociais, com os deputados que agora vão começar a debater o mesmo projeto. Bem-vindo, deputado Orlando Silva. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, Mônica. É um prazer te encontrar, ainda que à distância. Espero que você esteja se cuidando e eu estou pronto aqui para a nossa conversa. Antes da gente começar, vamos ouvir o comentário que o cientista político Antônio Lavareda enviou para a gente sobre as fake news. As notícias falsas sempre existiram. Entretanto, com o avanço das redes sociais e o uso de robôs, o alcance desse tipo de desinformação atinge hoje um número cada vez maior de cidadãos. Em plena pandemia da Covid-19, notícias falsas relativas a tratamentos, formas de prevenção e sintomas circulam todo o tempo na internet. É difícil calcular o dano que elas causam. Na Índia, após um surto de coronavírus em uma mesquita, várias notícias falsas relacionadas à transmissão da doença por muçulmanos, minoria no país majoritariamente hindu, causaram ataques e violência em muitas cidades. Em outros países, o efeito da disseminação de fake news segue caminho semelhante, o de desinformar para dividir, confundir e gerar rupturas sociais e políticas. Em todo o mundo, a preocupação com a propagação de notícias falsas entrou de vez na agenda pública. A liberdade de expressão, de imprensa e o direito à privacidade são pilares de qualquer sistema democrático, mas não pode haver leniência para com a ameaça que elas representam. Com o avanço das fake news, discute-se como proteger aquelas garantias e, ao mesmo tempo, punir aqueles que espalham notícias falsas. Punir e prevenir. Em vários países, medidas que buscam combater a disseminação de notícias inverídicas estão sendo tomadas. Por aqui, os brasileiros também se mostram preocupados com a disseminação dessas notícias falsas. 76% dos entrevistados, de acordo com pesquisa Ibope realizada em maio, afirmaram estar muito ou um pouco temerosos com essas notícias na internet. Duas redes são objetos de maior preocupação. Em primeiro lugar vem o Facebook, conforme vemos em uma pesquisa internacional da Reuters. Essa é a rede mais associada às fontes de fake news que desinformam os cidadãos. Para países como as Filipinas, onde foi apontada por 47%, Estados Unidos, 35% e Quênia, 29%. Parcelas significativas nesses países apontaram essa plataforma como a mais potencialmente perigosa nesse sentido. Mas o receio também atinge países europeus, como Reino Unido, Itália e Portugal, países onde metade dos moradores usa o Facebook para acompanhar notícias. Já em relação ao WhatsApp, a preocupação maior é entre os brasileiros, 35%, quenianos, 25%, e filipinos também os citaram com 15%. A variação entre os países. No Japão, por exemplo, a rede mais apontada como fonte de potencial desinformação é o Twitter. Com o uso massivo das redes pelos cidadãos, vários países têm adotado medidas buscando combater a propagação dessas notícias falsas. Na Itália, foi criado um portal online onde os cidadãos podem reportar as fake news diretamente às autoridades. Na França, foi aprovada uma lei que busca combater a desinformação, sobretudo em eleições. Na Coreia do Sul, foi criada uma força-tarefa para combater esse processo de promoção da desinformação, enquanto que nos Estados Unidos,
onde investigações oficiais provaram a interferência das fake news nas eleições presidenciais de 2016, as grandes empresas estão retirando sua publicidade do Facebook. As plataformas são pressionadas a adotar medidas que combatam a propagação de notícias falsas ou com conteúdo inadequado, graças à pressão dos cidadãos, dos anunciantes e dos governos. Em relação à legislação, pelo menos 16 países, entre os quais Alemanha e França, já criaram ou modificaram normas visando combater as fake news e promover uma maior transparência das mensagens políticas e eleitorais. Já os países que estão debatendo a criação de uma lei específica para esse fim chegam a uma dezena no momento, caso da Índia e do Brasil. Como já comentamos em outro momento, as fake news são hoje o vírus mais ameaçador à democracia representativa, porque, desinformando os cidadãos, elas destroem a possibilidade de eleições livres. São tão nocivas quanto a corrupção. Os brasileiros sabem disso. Como apurou essa mesma pesquisa Ibope que mencionei antes, 72% não confiam na forma como as plataformas tratam as notícias falsas. E, mais importante, 90% dos eleitores dizem que o Congresso deve aprovar uma legislação que proteja as pessoas de notícias falsas, que proteja a nossa democracia das fake news. Bem, deputado, o senhor viu aí o cientista político Antônio Lavareda falando sobre o número significativo de países que já têm leis para tentar regular a questão das fake news, o apoio massivo das pessoas, a necessidade de se criarem regras que impeçam, que previnam e que punam a disseminação de mentiras, porque elas ameaçam a democracia em todas as partes do mundo. Então, eu queria saber do senhor, em primeiro lugar, que avaliação o senhor faz do projeto que saiu do Senado e o que a gente pode esperar agora da Câmara? Muitas mudanças sobre esse projeto ou ele deve mais ou menos permanecer como foi aprovado no Senado? Veja, Mônica, primeiro que discutir desinformação ou fake news, como é a expressão que ficou mais popular, digamos assim, notícias falsas, não? Como falou bem o professor Lavareda, é um tema central das democracias contemporâneas. A desinformação impacta no funcionamento de instituições, impacta na polarização política e impacta mesmo na ruptura de determinados modelos institucionais, é o que nós vimos pelo mundo. Imagine que o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, que foi uma decisão estruturante para o processo de integração da União Europeia, há quem diga que foi fortemente influenciada por fake news. Aliás, tem documentários que falam sobre isso. Mesma eleição do Donald Trump, mesma eleição no Brasil do presidente Jair Bolsonaro, há quem diga que houve um impacto de fake news. Portanto, é um desafio extraordinário para as democracias contemporâneas garantir o acesso à informação. Eu vi a pesquisa apresentada pelo professor Lavareda. Eu confesso que eu fiquei surpreso, porque eu imaginava que teria ainda mais apoio ao combate à desinformação. Porque eu não conheço nenhuma pessoa no mundo que seja favorável a fake news. Todo mundo é contrário. O problema é como fazer. O Senado deu um passo. Eu cumprimentei o senador Angelo Coronel, o relator, o senador Alessandro Vieira, o autor da proposta. Considero que o Senado fez um debate que pode ser aperfeiçoado. Eu politicamente diria que devemos dialogar mais. O Brasil tem sofrido uma série de críticas de organismos internacionais. Mesmo essa semana, o relator das Nações Unidas para a Liberdade de Expressão alertou quanto ao risco de violação de privacidade a partir do texto que está sendo discutido no Brasil. Então, politicamente, eu diria que o Senado Federal acertou ao pautar o tema. O Senado Federal apresentou uma proposta concreta e eu imagino que a Câmara deva discutir, fazer ajustes e, na minha perspectiva, o processo aqui terá 3 fases. A primeira fase, uma rodada de debates públicos sobre os temas polêmicos. A segunda fase, uma fase de discussão internamente na Câmara, e nós estamos com um sistema remoto de funcionamento, é bastante complexo você fazer um debate interno na Câmara. E a terceira fase, um diálogo entre Câmara e Senado. Por quê? Para que o Senado ratifique o texto votado na Câmara, nós temos que ter
produzido uma harmonia entre as duas casas. Então, é nessas 3 etapas que nós pretendemos apreciar o projeto de lei de combate à fake news na Câmara dos Deputados. Agora, vamos começar a discutir os pontos específicos, né? A primeira questão que me parece relevante é a questão do combate ao anonimato nas redes. Quer dizer, você impedir que robôs, sem o conhecimento das próprias plataformas, né, Facebook, Twitter, WhatsApp, atuem disseminando desinformação, contas falsas, contas de pessoas que não existem e que conseguem, por meio delas, se formam verdadeiras redes, máquinas de disseminação de mentiras. A gente não está falando aqui que eu falei uma mentira sobre Orlando Silva e ele vai me processar. Não, nós estamos falando de máquinas montadas e financiadas para disseminar mentiras para milhares de pessoas com o uso, se beneficiando desse anonimato. Como é que isso deve ser combatido? Veja, começamos a tratar de um dos temas mais complexos, que é a questão do anonimato. E que é diferente de robô, que é diferente de contas falsas. São temas diferentes. O anonimato, no Senado se debateu muito assim. A Constituição garante a liberdade de expressão, mas veda o anonimato. E, de fato, isso está escrito no texto da Constituição. Mas veja, uma coisa é vedar o anonimato, outra coisa é você impedir que uma pessoa possa navegar sob o manto do anonimato nas redes sociais. Nem todo mundo que frequenta redes sociais é um criminoso que dissemina informações falsas, que comete crimes atacando a honra das pessoas. Muitas pessoas podem navegar por opção nas redes sociais a partir do anonimato. Se nós impedirmos que isso aconteça, nós vamos proibir que as pessoas, sob o manto do anonimato, naveguem na rede social. Eu não acho isso correto. Essa é a primeira questão, né? Porque o anonimato, por vezes, ele pode inclusive ser um instrumento de defesa. Por que muitas vezes você permite que uma denúncia seja feita de modo anônimo? Que é para proteger aquele denunciante de algum tipo de constrangimento. Se você pensar que minorias podem se abrigar no anonimato para poder fazer a sua resistência e a sua defesa, nós não podemos, estou dando exemplos, criminalizar o anonimato, certo? Então o anonimato ele pode ser permitido. O que não deve ser permitido, na minha visão, é robô utilizado para distribuir a tal da fake news. Porque também não podemos criminalizar o robô, porque tem muito robô que é utilizado nas redes. Sistematicamente, todo mundo pode utilizar robôs, inteligência artificial, para garantir um melhor aproveitamento das potencialidades da rede. O problema é você usar robô, montar, como você disse, uma estrutura, que a meu ver é uma estrutura criminosa, inclusive com dinheiro oculto, porque duvido que quem financia a distribuição de fake news coloque no balanço da sua empresa que aquele dinheiro foi sacado para financiar a disseminação de notícias falsas na internet. Então, você tem o crime na ocultação do dinheiro que financia, e quem financia é corresponsável pela disseminação dessas notícias falsas, e você tem essa verdadeira indústria que é montada, que aí, eu acredito que as plataformas têm um papel muito grande para desenvolver tecnologia, para identificar esses robôs que têm conduta maliciosa, artificial nas redes, e as plataformas devem ter procedimentos para excluir esses robôs. Inclusive, eu defendo que quem tem informação deve comunicar a plataforma deve notificar quem utiliza aquela conta para que ele se identifique. Caso não seja identificado, que a conta seja banida. Então, eu creio que é necessário a gente ter cautela. O anonimato pode fazer sentido em alguns momentos e não necessariamente para cobertar crimes. Os robôs têm uma grande funcionalidade para a rede. O que temos que identificar são as máquinas de desinformação que existem, e as plataformas têm um papel-chave, a meu ver, para localizá-los e retirá-los do circuito. Mas em termos da lei, em termos do projeto, em termos do que saiu do Senado para coibir isso, na prática, como é que isso poderia se dar? Como é que o que o senhor imagina que vá prevalecer na Câmara dos Deputados? Porque a questão do anonimato e da identificação foi muito debatida no Senado, né?
se pensou até na questão de se apresentar RG e documentos, e no fim prevaleceu a possibilidade de se identificar pelo chip pelas telefônicas, né? Elas poderem em algum momento entregar a identidade daquela conta. Quer dizer, como é que isso vai ficar na Câmara? Isso vai ser bem aceito? Vai ser modificado? Como é que o senhor vê isso? Quer dizer, é óbvio que o senhor não pode prever o que vai acontecer na Câmara, mas como é que o senhor vê que se vai iniciar esse debate? Esse tema será um dos temas centrais. O tema da identificação será um tema central aqui na Câmara dos Deputados, assim como o tema do rastreamento. Eu também posso falar um pouco sobre isso. De fato, no Senado se especulou de utilizar um documento de identificação válido, né? Chegou a se pensar em RG, CPF, depois migrou para o chip do telefone. Então, teria que mudar o sistema de identificação do chip do telefone, que dá base a inscrição numa conta de rede social. Olha, aqui tem alguns problemas. Isso que foi aprovado, Câmara, né? Isso que foi aprovado. Como será na Câmara, eu não sei te falar exatamente. Eu sei que será bastante debatido na Câmara. Agora, quais são as questões? Primeiro, ancorar a participação na internet, que é uma tecnologia. A participação na telefonia, que é outra tecnologia, pode ser um equívoco. É como se você exigisse, para quem usa o telefone, ter utilizado antes o telégrafo, que era uma tecnologia diferente. Hoje, você tem serviços que são ancorados na telefonia ou não. Você tem serviços que são ancorados em e-mails, por exemplo. E amanhã pode ter uma outra tecnologia que dê base à utilização de redes sociais, porque esse mundo é muito dinâmico, tem muita inovação. Portanto, eu acredito que pode ser focar numa tecnologia exata pode ser um erro, porque pode tornar a lei ultrapassada rapidamente. Segundo, essa coisa de compartilhamento de informações de telefônicas com plataformas digitais, eu também tenho minhas restrições, porque os dados pessoais devem ser preservados. Eu acredito que a utilização da identificação ela deve ser feita a partir de algum tipo de notificação. Não deve ser uma identificação generalizada. Eu não acredito que a coleta de dados generalizada seja o método adequado. Até porque a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil prevê a coleta mínima de dados vinculada a determinada finalidade. É assim na nossa lei e é assim a indicação do mundo. Então, a identificação tem que ser feita a partir de fato concreto. Mônica, essa é a defesa que eu faço. Mas essa questão do fato concreto, ela é boa para prevenir, quer dizer, para de fato coibir? Porque vamos imaginar uma campanha eleitoral. Vamos imaginar que nessa campanha eleitoral comece a se disseminar com uma velocidade absurda que um determinado candidato defende que as mamadeiras tenham um formato de órgão sexual. Eu não estou falando de ficção, eu estou falando de algo que aconteceu no Brasil. Ou uma outra campanha, um candidato mostra-se imagens dele em intimidade com várias mulheres, coisa que é falsa. Quer dizer, como é que você... Quer dizer, a velocidade é tão grande que quando você vai notificar, quando você vai quebrar, já aconteceu, já fez o estrago, né? Na questão da prevenção, o que se pode imaginar? O que se pode fazer? Veja, nós temos... algo rápido e que o Estado tenha força para inibir isso, para proteger a sociedade dessa falsa informação. Para proteger a sociedade da informação falsa, de verdade, só tem um caminho: educação midiática, para que as pessoas tenham capacidade crítica de perceber e elas próprias fazerem o filtro das informações. Tem coisa que aparece na internet que é evidente que não é verdade. As pessoas não podem se dar conta e não podem distribuir como acontece hoje. Tem gente que recebe informações, por exemplo, por um serviço de mensagem, olha, passa adiante sem fazer nenhuma avaliação crítica, né? Então, é preciso tomar cuidado, porque é evidente que crime, você fazer esses casos que você relatou, isso são crimes. E quem praticar isso tem que ser feita uma apuração, uma investigação e tem que arcar com a responsabilidade. Isso tem que ser feito. Agora, é impossível você, em tempo real, impedir que esse tipo de coisa aconteça. Porque a publicação feita num segundo, numa fração de segundo, já pode se espalhar para um universo incrível. Então, é bom a gente tomar cuidado para não jogar água do banho com o bebê. Porque é necessário combater, mas sem ter devido processo. Quando você fala de coletar dados
generalizadamente todo mundo, ou quando você fala de armazenar mensagens de todos, isso pode produzir uma espécie de vigilantismo do Estado. Entendeu? Na nossa sociedade, a nossa legislação, o nosso conceito é o seguinte: há a presunção de inocência. Eu não posso coletar informação de todo mundo porque alguém pode cometer algum crime, algum tempo, algum momento, e eu tenho que ter informação de todo mundo para o mais rápido possível combater. Isso não existe. Esse vigilantismo, isso não existe. Pode parecer aparentemente bom, porque poderia dar margem para a investigação policial ser mais ou menos rápida, só que nós temos que trabalhar a inteligência da investigação, temos que discutir com as plataformas mecanismos para que elas possam ter um tipo de moderação que iniba esse tipo de conduta, mas eu não acredito que é você coletando informação de todo mundo, num grande Big Brother, que você vai dar eficiência ou impedir que isso aconteça. Embora as plataformas já tenham acesso a esses dados de milhares e milhares de pessoas, né? A gente tem a comprovação disso cotidianamente, né? Você faz uma compra e você começa a receber imediatamente promoções daquela compra. Quer dizer, as plataformas elas já detêm esses dados, não é? E eu acho que elas já estão percebendo a importância que tem de ter alguma regulação. Por exemplo, tinha mecanismos que permitiam, por hipótese, você retransmitir para 25 pessoas, que já caiu para retransmitir para 5 pessoas de mensagem. Em alguns casos, para retransmitir para uma pessoa apenas. Então, o nível de alcance ou de reprodutibilidade das mensagens já é uma medida que, na prática, as plataformas estão adotando uma restrição, que inclusive é fruto da experiência internacional. Porque muitas coisas, não só em eleição, você teve casos, inclusive, que explodiu onda de violência. O professor Lavareda fez uma referência aí de Sim. ódio a etnias minoritárias. Você tem muitos exemplos no mundo que essas ondas que foram realizadas produziu danos irreparáveis. Então, as próprias plataformas já têm evoluído um pouco. E tem um debate, eu não quero fazer defesa, estou colocando o tema. Um debate que vai aparecer aqui, por exemplo, é sobre o impulsionamento, que é o quê? Quando alguém paga para que aquela mensagem chegue no universo mais amplo do que chegaria. Então, Mônica Bergamo faz uma postagem numa rede social, vai atingir aquelas pessoas que a acompanham. Mas a Mônica Bergamo pode pagar para expandir aquela postagem que ela fez. Qual é o debate que já apareceu aqui na Câmara, Mônica? Liberdade de expressão é Mônica Bergamo querer poder falar o que ela quiser. Agora, quando ela paga para uma empresa amplificar aquela manifestação, a responsabilidade que outrora era da Mônica, quando era só ela falando, a plataforma era veículo, não tinha como ser imputada a responsabilidade. Quando ela monetiza, ou seja, quando ela ganha dinheiro com isso, precisa avaliar se muda o caráter da responsabilidade dela. Hoje, na lei brasileira, no Marco Civil da Internet, as plataformas não têm qualquer responsabilidade. Só tem responsabilidade civil quando não cumpre procedimentos de decisão judicial. Fora disso, não tem nenhuma responsabilidade. Já apareceu na Câmara o debate de que, quando tem pagamento, tem impulsionamento, e nesses casos que a gente está conversando aqui, muito disso também tem impulsionamento, porque tem financiamento que expande incrivelmente essas informações, as plataformas podem passar a ter responsabilidade. Eu tenho certeza que numa hora dessa vai surgir ou pode surgir muitas tecnologias que nos ajudem a combater esse mecanismo. Aí a gente vai entrar no debate, antes da gente entrar no debate de rastrear as mensagens, essa da questão da mediação. Quem vai fazer a mediação? Quer dizer, quem que diz o que é ou não mentira, o que é ou não indevido, o que é ou não impróprio? Na mão de quem isso deve ficar? Simplesmente das plataformas, que são empresas privadas e não tem nem jurisdição, muitas vezes, em um determinado país. Essa foi uma grande dificuldade, aliás, no combate às fake news, né, e na investigação de fake news, porque se convocava os principais acionistas dessas plataformas em congressos de nações europeias e eles simplesmente não apareciam. Quem é que vai fazer essa definição? Quem é que vai dizer se o que eu estou falando, se o que o Bolsonaro está falando tem que ser retirado da rede, se o que o Lula está falando tem que ser retirado da rede, se o que o senhor está falando tem que ser retirado ou não da rede, ou carimbado como mentira? Quem que decide? Com quem que o senhor acha que tem que ficar esse poder muito, muito grande? Isso é muito sensível, né?
Aqui surge o termo da liberdade de expressão, não é? Porque, veja, eu sou daqueles que se preocupa com uma hipertrofia das plataformas. Tem gente que critica as plataformas, mas se vacilar está dando mais poder para que elas possam decidir o que entra e o que sai. Inclusive, se nós na lei fixarmos muitas regras dizendo sobre o que deve ser retirado, ou se não ficar claro o que é que pode ser retirado, porque hoje já tem previsão. Você já tem, inclusive, termos de uso, contratos da plataforma com o usuário, e a plataforma retira. Vou dar um exemplo clássico. Pornografia infantil. Pornografia infantil é pornografia infantil. Não tem tese sobre isso. E as plataformas retiram esses conteúdos, né? Agora, precisa ver quando que entra no plano de opinião. Porque tem... Eu vi outro dia um debate sobre contas inautênticas, voltando ao tema do anonimato um pouco, né? De que as pessoas se escondiam para fazer desinformação. A meu ver, por exemplo, muita desinformação é feita por contas autênticas. Ontem, essa semana, o presidente da República fez um vídeo tomando uma medicação que não tem nenhuma comprovação de que pode combater o coronavírus e faz um vídeo insinuando que aquela medicação tinha, inclusive, alterado o estado geral dele. Ele melhorou da tarde para a noite. Isso, a meu ver, é desinformação. Quem está fazendo? O presidente da República. A plataforma tem que retirar esse conteúdo? A meu ver, não. Nós não podemos permitir a criação de um sistema de censura privada. Nós não podemos permitir superpoderes para as plataformas, né? Tem que ficar claro o que é nítido. Então, um discurso de ódio que propõe morte aos homossexuais. Isso tem que ser retirado. Isso não é liberdade de expressão. Isso é violação da dignidade humana. Isso está ferindo a Constituição brasileira. Percebe? Então, você tem... Mas quem vai decidir? Quem vai decidir? As plataformas, nos termos de uso que elas possuem, que você assina, que todos assinamos sem ler, na maioria das vezes, né? Lá, nós já autorizamos que seja removido conteúdos que tenham essas características, que ferem as regras estabelecidas na Constituição do país. Porque a liberdade de expressão ela tem o limite do quê? A defesa de... que fira a dignidade humana, a defesa do ódio, esse tipo de coisa... Falei da pornografia, esse tipo de coisa tem que ser removido. As plataformas têm um papel de remoção. Agora, como regra, se eu divergir do conteúdo que a Mônica Bergman publicou sobre mim, eu tenho que notificar a justiça. E a justiça avalia, decide, e a plataforma ela retira a partir de uma decisão judicial. A minha referência é que a justiça deve arbitrar aquilo que deve ser retirado do ar. Porque a justiça que tem capacidade de fazer isso. No que o projeto vai avançar? No que esse projeto, essa lei que vai ser aprovada vai avançar nesse sentido? Olha, foi feita uma proposta de regras e de critérios onde seria autorizado a remoção de conteúdos. Se eu passar aqui o olho no texto, eu vou chegar nessas regras e elas estão muito subjetivas. Eu acredito que nós temos que tornar mais objetivo, né? Olha o que fala o projeto de lei, a proposta, né? Não será necessária a notificação que eu me referi aqui quando houver risco de dano imediato e de difícil reparação. Você veja que aqui é um texto que tem uma margem de subjetividade grande. O que é o dano imediato e de difícil reparação? Aqui se aplicaria a eleição, como você mostrou o exemplo, no caso da eleição, porque a eleição tem prazo de acontecer. Isso é que é o dano imediato e de difícil reparação, porque se passa a eleição, você não tem mais como reverter aquele processo. Então, é o que está se tentando dar essa redação. Ou se oferecer risco à segurança do usuário, a segurança da informação do usuário. É uma outra possibilidade em que as plataformas poderiam retirar sem notificação. A violação de direitos de criança e do adolescente, né? Ou os crimes tipificados na lei do racismo. E a última é grave comprometimento da usabilidade, integridade e estabilidade da aplicação. São essas as hipóteses que foram colocadas no texto. Nós temos que trabalhar para tirar o que for de subjetivo e tentar dar mais objetividade para
para que as plataformas tenham balizas mais claras. Mas, de novo, quem decidiria? A justiça. É isso. Porque, por exemplo, numa eleição, quem decide é o TSE quando a gente está falando de televisão. Né? Numa eleição, pela televisão, não tem anonimato, né? Tem uma assinatura, o TSE vai lá e imediatamente fala, Orlando, tira isso do ar. Né? Nas redes, muitas vezes não tem assinatura. E qual é a rapidez e quem é que decidiria? A justiça, o senhor acha? Eu acredito, tem duas questões. Primeiro, que a justiça é o lugar para dirimir essas divergências. E segundo, eu acredito, Mônica, que nós precisamos ter um mecanismo. Estamos debatendo a forma, né? Está se falando de corregulação, que é um mecanismo em que a sociedade civil, em que a indústria, que são essas plataformas, né, podem, juntamente com o Estado, criar mecanismo e definir regras infralegais, normas que estão abaixo da lei, mas essas regras vão se aplicar para as plataformas. Essa corregulação, digamos assim, porque o Estado representa o interesse geral, a indústria traz a expertise que a tecnologia que só eles dominam, e a sociedade civil, que é o olhar crítico da sociedade. Nós temos que criar algum mecanismo. Ali foi proposto no texto um conselho que tem como responsabilidade elaborar um código de conduta, porque tem respostas que não devem estar na lei, precisam estar numa norma infralegal. Eu vou pegar um exemplo para tentar ilustrar o que eu quero te dizer. Existe um conselho no Brasil chamado CONAR, Conselho de Autorregulamentação Publicitária. Esse conselho, ele é privado, mas ele vincula as emissoras. A Band, se tiver uma crítica do CONAR e uma recomendação de retirada de determinada publicidade, a Band retira, porque tem sido assim no Brasil. Então, a regulação, nesse caso, uma autorregulação do setor privado. A corregulação teria uma participação do privado e do público. Porque como é coisa muito viva, tem muita inovação, nós temos que ter flexibilidade e comandos claros sobre como tirar. E as próprias plataformas, juntamente com o Estado, com a sociedade civil acompanhando o debate, podem encontrar as identidades, os mecanismos de limpar da rede esse tipo de desinformação. Agora, deputada, a gente tem mais dois temas, a gente já está avançado aqui no horário, mas é que eu queria falar com o senhor. Primeiro, a questão da rastreabilidade, segundo, da punição. Mas vamos falar da rastreabilidade, quer dizer, as redes falam muito, as plataformas falam muito da privacidade. Então, quer dizer, quando eu estou no WhatsApp falando com a minha mãe, é uma conversa privada. Estou falando com meus 8 irmãos, é uma conversa privada. Mas a partir do momento em que essa plataforma faz uma comunicação de massa, ela já não é mais uma conversa íntima e privada, né? Ela passa a ser algo público e, portanto, ela deve estar sujeita a algum tipo de regulação. E aí entra a questão de você rastrear as mensagens que foram enviadas e que podem apresentar mentiras, riscos, discursos de ódio, etc. O projeto que saiu do Senado, ele prevê a rastreabilidade a partir do momento em que, se não me engano, se eu me corrija, as mensagens questionadas e questionáveis chegarem a mais de 1.000 pessoas, a um público grande de pessoas. Como é que a Câmara vai lidar com isso? O que o senhor acha da forma como o Senado lidou com isso? Então, esse é um assunto delicado, né? Porque, veja, uma família grande pode ter uma troca de mensagens que ultrapasse 1.000 pessoas. Um vídeo engraçado, uma brincadeira, numa festa de família. Essa hipótese de você registrar todas as mensagens, né? As mensagens que ultrapassem 1.000 receptores, digamos assim, se insere no debate de uma coleta geral de dados. Primeira questão é isso, né? Essa coisa de você coletar muita informação, o risco de vazamento, Mônica, quando a gente vai olhar os números de vazamento de dados dessas plataformas globais, elas só se contam as centenas de milhões de vazamentos de dados vazados por ano. Então, quanto mais informações a gente reunir, maior o risco de vazamento de dados das pessoas, porque tem hackers que atacam sistematicamente essas plataformas o tempo inteiro para tentar colher dados para poder fazer operações. Porque o criminoso, ele vai buscar o lugar do crime. Ele vai... A lei, ela vai ser sempre a referência do criminoso para burlar, né? Então, eu não acredito que seja eficiente você cuidar disso. Tem até um caso de uma plataforma, o Telegram, né, que
é uma plataforma também bastante utilizada, que eles têm um mecanismo de marcar o primeiro que posta a mensagem. Se você postou a mensagem, mandou para mim, se eu mandar para o Dr. Lavareda, vai aparecer o registro Mônica Bergamo. Poderia ser uma hipótese? Estou especulando, de modo a você saber qual foi a origem. Só que isso lhe daria a chance de pegar quem postou a primeira vez. Mas o problema não está na postagem inicial. O problema está na engenharia que é produzida para espalhar essa disseminação, né? E você tem que tomar cuidado para você não atirar no que vê e acertar no que não vê. Você pode estar querendo pegar o criminoso que dissemina desinformação e pode acabar pegando a tiazinha do WhatsApp. Que às vezes... se você não tiver como rastrear, como é que você chega no criminoso? Você tem formas de produzir investigação, para localizar. O que eu não concordo é você registrar tudo. Veja, não é razoável. É a mesma questão da identificação. Você vai registrar todas as informações, são bilhões de informações o tempo inteiro, para que quando for preciso, você possa lançar a mão disso. Esse vigilantismo não faz sentido, a meu ver. A meu ver, não faz sentido. Nós temos que interferir em mecanismos que procurem aumentar transparência, desenvolver tecnologias que procurem coibir a utilização de robôs que sistematicamente difundem. Nós temos que quebrar a engenharia disso. Agora, a perspectiva de localizar quem foi o autor daquela postagem, porque ele tem que ser punido, eu não sei se isso é eficiente. Eu tenho mais dúvida, porque, na verdade, você está fazendo perguntas. O que é isso? O que é aquilo? Como faz isso? Como faz aquilo? Nessa matéria, Mônica, nós temos mais dúvidas do que certezas. Por isso, teremos que fazer um debate bastante sereno, bastante tranquilo, ouvindo muitos especialistas para produzir um texto bom. Não é fácil. Olha que eu estou há meses olhando para isso. Eu pego aqui, escapole de um jeito, eu pego acolá, escapole de outro jeito. Vai ser assim esse processo para que a gente possa produzir uma boa lei. Finalizando, a questão da punição. O Senado chegou a discutir a questão de se mudar a lei das organizações criminosas para ela poder contemplar também a questão de disseminação de notícias falsas de maneira sistemática e organizada, né, nas redes. Depois deixou de lado, né, e disse que isso será tratado num projeto à parte. Como é que o senhor vê isso? Olha, a lei brasileira, a lei penal brasileira, já dá instrumentos para se investigar e punir quem dissemina notícias falsas, desinformação. Tanto assim que existe um inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal, que, aliás, já tem produzido efeitos não só práticos para apurar crimes concretos, mas efeitos também na dinâmica dessas campanhas de desinformação. Já houve uma diminuição no engajamento de campanhas de desinformação no Brasil a partir da instauração desse inquérito no Supremo Tribunal Federal. Se o inquérito existe, é porque já há norma. Mas, evidentemente, que nós podemos aperfeiçoar a norma. A meu ver, é necessário tipificar penalmente a conduta de disseminar a desinformação. Aí tem que trabalhar o tipo penal direitinho para qualificar todas as hipóteses de responsabilidade de quem distribui desinformação. E tem que ter uma sanção dura para quem financia. Aliás, um pesquisador, Ronaldo Lemos, tem insistido que esse deveria ser o ponto principal, seguir o dinheiro. Porque se você segue o dinheiro, você vai ver quem financia, e se você quebra a cadeia de financiamento, você inviabiliza o funcionamento dessa engenhoca de distribuição de desinformação. Então, eu acredito que o texto do Senado não tratou disso, em alguns momentos apresentou, depois recuou e retirou tudo. Há um debate no Senado, ao que parece, de criação de uma lei específica para isso. Eu defendo que, nesse projeto, nós façamos a abordagem de uma tipificação penal, imputando responsabilidade, né, definindo responsabilidade para quem difunde desinformação e para quem financia. Mas também isso é um tema polêmico aqui na casa. Vamos avaliar como é que vai ser o desfecho. Bem, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Ponto a Ponto, convidá-lo para voltar mais vezes para falar desse e de vários outros assuntos de que o senhor trata aí no Parlamento. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço, Mônica Bergamo, um prazer ouvi-la, vê-la e ouvir e ver o professor Antônio Lavareda. Uma boa noite a todos vocês. E você pode rever esse e todos os programas que já foram ao ar no www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.
Contra os sintomas da gripe, Multigripe. Multigripe age em 15 minutos e tem fórmula com 3 ativos que